Sejam bem-vindos. O viajante desta semana é um lutador, um sobrevivente e um louco. Mas atenção, dos bons. Em 2011, atravessou os Estados Unidos de bicicleta, costa a costa, para mostrar ao médico que tinha vencido uma grande adversidade. Já vamos saber qual é. Imagino a cara do António Damasio quando o viu chegar à Califórnia. Depois fez outras viagens de bicicleta, foi ao Cabo Norte, na Noruega, atravessou Portugal de les a les, de Vila Real a Santo António. Quando o Papa veio a Portugal em 2016, pedalou do Vaticano até Fátima, já fez a Nacional 2, Canadá-México e outras viagens de bicicleta. Miguel Vilar, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo. Bem-vindo. Muito obrigado pelo Ora, convite. essa. Já estou cansado com tanta viagem de bicicleta. Mas a técnica da viagem é essa mesmo, é não me cansar, porque senão não aguento. Exatamente. E tu és um grande ciclista, como já se percebeu. Olha, ainda te lembras da cara do António Damasio quando chegaste à Califórnia? Lembro-me muito bem. Estava de queixo caído ou não? Primeiro vi a mulher dele, que é a Ana, e ficaram todos muito surpreendidos, mas ele sabia que eu ia chegar bem. Todos os dias íamos comunicando porque ele estava super preocupado, porque no sul faz muito calor e eu acabava o dia e comunicava com ele. Portanto, quando eu cheguei lá, para ele já não foi surpresa. A surpresa foi eu lhe ter dito, olha, vou ter consigo, mas é de bicicleta. Como é que foi isso? Eu ia fazer 55 anos, portanto foi em 2011. E eu trato por António. E 55 anos, uma capicua, e mando-lhe um mail, que é como nós comunicamos, porque somos amigos. E disse, António, passa o ano, jantamos no dia dos meus anos? Sim, Miguel, mas eu estou em Los Angeles. Ok, porque ele não estava em Los Angeles, eu estava noutra cidade, nos Estados Unidos, que era Iowa, foi onde eu o conheci, que é ao pé de Chicago. Ok. Então, mas pode ser mesmo em Los Angeles, eu vou aí ter consigo, mas desta vez vou de bicicleta. Tu estás maluco. Não, é exatamente para lhe mostrar que não estou maluco. Mais nada. E fui. Muito bem. Só um pequeno preâmbulo. O António Damasio tinha sido o teu médico depois de tu teres sofrido... Foi teu médico? Não, acompanhou-te, não foi? Acompanhou. E acompanha. E acompanha. Tu tiveste um infortúnio na vida, quis o acaso que um carro à tua frente na autoestrada soltasse um calhau de 5 quilos, não é? Que te foi bater no carro e te danificou um pouco a cabeça, mas conseguiste superar isso depois de 2 meses de coma, não foi? 2 meses de coma. Eu ia na autoestrada, eu morava em Cascais na altura, ia na A5 tranquilamente, no meio do trânsito, e de repente, 2 meses depois, acordei numa cama do hospital. O que é que eu estou aqui a fazer? Ai. Porque eu não faço ideia o que é que aconteceu. Exato. E as enfermeiras nunca dizem aquilo que a gente quer ouvir. E ela ficou um bocadinho retraída, e por fim lá me disse, estás aqui porque partiste a cabeça. Sim, mas é preciso estar no hospital por ter partido a cabeça. Já parti a cabeça tanta vez. Porque tu foste condutor de ralis, não é? Sim, eu fui piloto de automóveis. Tenho uma carreira de 50 anos. Cheguei a andar de Fórmula 1. Eu vou ao Autódromo de Estoril e está lá a minha marca toda em todas as curvas. Yes. Aliás, umas em cima das outras. Boa. E fiz campeonatos. A minha vida foi correr de carros. Eu corri atrás do meu sonho toda a vida, que era ser piloto de Fórmula 1. E é isso, quer dizer... Estavas habituado a altas velocidades. Altas velocidades e saídas de pista, que é a mesma coisa que o eletricista achar cair a chave de parafusos no chão. Portanto, Estás a assustar quem quer ser piloto. Não, mas é mato, não é? Despistes e quedas e... Todo pelo contrário. Eu bati em tudo o que era sítio. Eu virei pernas para o ar, não sei. Mas nunca parti uma unha. Ok, então acordas no hospital, a enfermeira lá te diz partiste a cabeça, tu depois entras num processo de recuperação. Quanto tempo medeia a tua partida de bicicleta, a tua viagem de bicicleta nos Estados Unidos e o acidente? Foi quanto tempo depois a viagem de bicicleta? A viagem de bicicleta foi, portanto, o acidente foi em 2008, foi 3 anos depois. Incrível. 3 anos depois. Sim. Aí vais tu, de bicicleta, a atravessar os Estados Unidos. Sim, porque... Tu já conhecias os Estados Unidos, mas não conhecias os Estados Unidos, certo? Não, eu fui muitas vezes aos Estados Unidos por via profissional, porque eu vendia barcos de recreio em Cascais, era representante de uma marca que era americana.
E portanto ias lá muito em negócios, buscar barcos, reuniões de trabalho. Reuniões às fábricas e a que eles chamavam a reunião dos concessionários, os dealer meetings, que era para apresentar os novos modelos para as épocas a seguir. E simultaneamente fiquei importador, na altura era uma grande moda, que eram os jet skis, de uma das grandes fábricas do Canadá, uma das grandes companhias do Canadá, que é a Bombardier, que até vai para cá em Portugal, assim, com triste percurso. E portanto eu ia lá muitas vezes. Mas ias só às cidades, não é? Ia só às cidades, ia só às reuniões. Okay. Ia só às reuniões. Esta América que tu foste conhecer invariavelmente de bicicleta era uma América que tu não conhecias, não é? De todo. Nem imaginavas. Nem imaginava, nem a maioria das pessoas, quando se fala da América, sabe que a América é aquilo que eu vi. E o que é que viste? Eu vi um país de... Eu não posso adjetivar, porque se eu adjetivar vou insultá-los, mas o grau de cultura, do povo, da maioria do povo americano é zero. Pois, eles vivem lá muito fechados no seu país, não é? 90%, pois. Foi como disseram, 90% dos americanos nunca teve um passaporte na vida. Ui. Portanto, isto equivale a dizer que 250 milhões, 25 milhões é que viajam, porque eles não viajam. Pois. E só viajam quem tem muito dinheiro. Tudo aquilo é muito bem organizado. Basta ver que as ruas nem sequer têm nomes. É números. É números, não é? Pois. Isso é muito estranho. Sim. Quer dizer, não é estranho, é como é, não é? Para nós é que é estranho. É estranho para nós, temos uma cultura diferente, mas se eu combinar contigo, João, combinamos encontrar em Nova Iorque, olha, encontramos... Na esquina da quinta com a sétima, exato. Não é? Não há dúvida nenhuma, e tu nunca lá foste, mas sabes contar. Pois, realmente, bem vistas as coisas, é capaz de ser mais fácil, não é? Porque quando dizemos aqui, vamos nos encontrar na esquina da Rua António, não sei qual, Rua Manuel, não sei quando tu acabas de dizer o nome da segunda rua, já te esqueceste do nome da primeira. Pelo menos nem sei localizá-la. Mas olha, conta-me situações dessa viagem. Deixamos os adjetivos de lado. Conta-me situações que sejam paradigmáticas do tal espírito americano que tu desconhecias, a América mais profunda, mais rural. Assim, essa viagem foi... Eu hoje admiro, passado 3 anos, como é que eu consegui fazer isto, depois de já ter feito outras. Porque eu parti daqui, tinha a bicicleta, tirei-lhe as rodas, tinha a bicicleta numa caixa de cartão, voei até Filadélfia, nos Estados Unidos, e de Filadélfia fui para outra cidade, que é Jacksonville, na Flórida. Isto estava tudo estudado, porque o interessante destas viagens todas... Eu sabia muito bem onde é que ia pôr os pés. Eu não ia à aventura, não dá para ir à aventura. Não dá para ir no inventar, porque para já fui sozinho. Na bicicleta, não tinha carro, sozinho. Não tinha carro de apoio, porque eu já fiz outras com carro de apoio e é diferente. Levava 2 alforjes, uma mochila e tudo pesava 50 quilos. E ainda por cima eu tenho uma desvantagem assim. Eu para espetar um quadro, para pôr um quadro na parede, eu vou conseguir pôr, mas vou partir a parede, vou mandar 10 marteladas nos dedos e aquilo vai ficar torto. Aonde eu pego qualquer coisa para arranjar com estas mãozinhas, pá, de certeza que ainda vai ficar pior. Portanto, eu fui à aventura. Pedalar ia ser um desafio, já por si só era um desafio. A única coisa que eu fiz foi para uma loja em Cascais mudar pneus. Passava lá às tardes a mudar pneus. Mais nada, mas se eu partisse a corrente eu não lá estava. Havia-me desenrascar, né? Evidentemente, havia-me desenrascar, mas tiveste percalços durante a viagem dos Estados Unidos? Tive. Conta. Tive alguns percalços. Uma vez foi no Mississippi. A bicicleta precisava já de uma afinação, e, quer dizer, eu nem sequer me atrevia a tentar afinar, porque senão já sabia que ia ficar sem bicicleta. E conheci lá, assim, o giro destas viagens, que o medo de conversa com toda a gente. Eu fiz amigos nisto, à conta disto, em todo o mundo. E conheci lá um tipo, era preto, por acaso, não se pode dizer isto, mas era, pronto. Era um afro-americano, não é? Afro-americano.
e pedi-lhe ajuda. Epá, sabes se há aqui alguma casa aqui ao pé? Eu tinha acabado a minha etapa. Sabes se há aqui alguma lojinha, era um fim de semana, alguma lojinha que eu preciso de afinar aqui os cabos e isso tudo, que as mudanças já estão a custar, isso tudo. E ele diz-me assim, pá, eu sei arranjar. Eu sei arranjar Olha, e sim, pá, ótimo. Então, sabes mesmo? Sei. Mas os meus dedos ainda eram piores que as minhas. uhum, Ele deu cabo daquilo e depois não conseguiu montar. E em vez de ficar mal afinada, ficou desafinada. inoperacional. E como era fim de semana, assim, pá, agora não podes deixar aqui. Uhum. Ficas aqui, ele estava com a namorada, ficas aqui neste motelzinho, tive que lhe pagar a noite, porque tínhamos que esperar pela segunda-feira, que é no dia a seguir, Ok. e vais lá à loja comigo, porque eu nem sequer tinha carro, nem bicicleta. Estava a pé, não é? Com a tralha toda. Uhum. E assim foi. Não, isto já foi no Texas. E agora estou numa cidade que era Tyler, ou Tiller, eu lembro muito bem que era a cidade do Armstrong. Do Lance Do Armstrong. Lance Armstrong, Dessa ciclista, lenda a viva. lenda. Em 2011 ainda corria o Lance Armstrong, nessa altura, não? Já não Já não corria, corria. mas não estava envolvido Pois, isso é mais naquilo tarde. tudo, que é mais tarde. Era um herói, então, É. lá, não é? Ainda. Pois, e eles arranjaram uma bicicleta e eu conheci esse Senhores, sujeito, esse senhor, mas nessa história, pediste-me para contar uma história. Sim, sim. Como viste, eu trouxe um livro que te ofereço, que está aí, Está aqui à minha e frente. tem esta história. As duas Chama-se, protagonistas. espera aí, Miguel Vilar. Entro no palheiro e sento-me na agulha. A incrível história do ex-piloto que venceu a corrida mais difícil da sua vida. Conta, então. E entraste no... Então, eu fiz uma etapa, é assim, eu fui em julho. Uhum. A temperatura nesse ano nunca baixou dos 43 graus. Às 7 da manhã já estavam 40 graus. Ai, ai. Isto, se aproveitamos, já conto o que ia a contar a seguir. Eu fiz uma etapa no Texas em que estavam 48 graus com sensação térmica de 58. Ui. O alcatão derretia. E é nessa etapa. E como é que se pedala num Tem que chegar. ambiente com temperaturas Sim, tão elevadas? O Texas não tem uma sombra. Não há uma sombra. Há Pois. catos. Há Exato. catos e aquelas máquinas do petróleo ao chegou ao bater, que não sei o que a gente vê nos filmes dos cowboys. Sim. E eu consegui chegar, estava a chegar ao hotel e um dos problemas da navegação, eu navegava com GPS. Não há outra maneira. Mas Pois. um tipo tem que ir sempre desconfiado. Porque eles podem Os satélites também se baralham de vez em quando. baralham e as opções, a primeira etapa, por exemplo, eu vou retomar esta etapa. Eu configurei, já fiz milhares de quilómetros aqui em Portugal a treinar com GPS que eu levei para me habituar, para chegar lá E ser fácil, não é? Intuitivo. Uhum. Mas eu cheguei lá, a primeira etapa, que eram 110 quilómetros, eu partia de Jacksonville e ia ter uma cidade na Flórida chamada Lake City. E parti, e aquilo era uma reta para aí de 100 km, não tinha nem que... E caramba, uma reta de 100 km. Isso mete no bolso a reta do cabo, não é? Sim, as retas. Lá é abate, não é? Sim, e esta não é das melhores, as retas Não era são das do maiores. Texas, são do Texas, Ok. porque no Texas a gente vai numa reta dessas, chega a mais de 100 km e vê o horizonte lá e pedala, e tenho que chegar ao horizonte, e quando estou a chegar ao horizonte, olho para a frente, tenho outro horizonte a mais não sei quanto. Mas... Oh, pobre. E às tantas, eu cheguei ao motel, assim, eu não sou radical, e o interessante nos Estados Unidos, há cadeias de motéis, há o Motel 6, há o Days Inn, ou não sei, É fácil então partir à aventura e encontrar sítio para dormir. é muito fácil, porque há sempre. E o preço médio de uma dormida é para aí 20 euros. Se Boa. forem duas pessoas é 10. Pois.
Mas eu ia sozinho, então cheguei ao meu motel nesse dia, uma brasa, não dava sequer para ir para a piscina cá fora porque a água estava a ferver. Ui, caramba. Ainda estava mais quente, queimava os pés a piscina. Sim. E eu precisava... eu estava a 2 ou 3 quilómetros da chegada e estava... Assim, olha, se eu passasse aqui alguém que me desse um apoio, porque um dos problemas do GPS que eu comecei a falar há bocado, os maiores problemas eram as saídas das cidades e as entradas das cidades, porque da cidade a cidade é sempre diferente. Pois. Depois é a mesma coisa. É a mesma coisa que eu chegar aqui a Lisboa ou a Terreiro do Paço e agora vais para a rua João Saraiva aqui. Exato. Há não sei quantas opções. Não é? Exato. E o GPS baralha-se, não é? E ali então, enfim... O GPS não se baralha. Ele pode não te dar a melhor opção. Pois. E foi isso a mais segura para quem vai de bicicleta, Eu configurei o meu GPS... para dizer como é que viagens, eu assim, viagem de bicicleta. E foi o primeiro erro que eu aprendi no primeiro dia. Então? Que é que em vez de me mandar por essa reta de 100 km, eu mando pelas ciclovias todas até lá, que eram para aí mais 200 km. E eu começo a andar feito maluco por ali fora, e que eu era sempre em frente, eu mando-me para a esquerda, e mando-me para a direita, e mando-me para a esquerda, e eu comecei a desconfiar. Às duas, porque enfiei-me numa autoestrada de bicicleta. E fui mesmo à aventura, à espera que chegasse, à espera que mandassem parar e que me prendessem logo, mas ninguém apareceu. Aliás, nos Estados Unidos há sítios em que se pode andar de bicicleta nas autoestradas. Imagina, por exemplo, a autoestrada de Lisboa para Cascais, A5, que antigamente, antes de haver A5, havia lá uma estrada por baixo. E nessa estrada pode-se andar de bicicleta. Okay. Só que eles fizeram uma autoestrada por cima, mas continua-se a poder andar de bicicleta. Loucura. É loucura. Loucura. Olha, vamos avançar, estamos a chegar aqui ao final da primeira parte, vamos abrir o álbum de viagem. Miguel Vilar, guardas em casa algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens e que seja especial? Não, a única coisa que eu gasto a única coisa que eu tenho foi os sapatos que eu utilizei nessa viagem e os pneus. Estão lá ainda guardados. Os pneus que eu fiz a viagem estão completamente carecas, já tem, nas lonas. Mas não sou muito de guardar essas coisas, mas assim, se eu contasse essas histórias todas, eu ia-te a contar há bocado a história da... Guarda para a segunda parte. Está bem. Guarda para a segunda parte. Então, guardas os pneus da viagem pelos Estados Unidos e os sapatos de bicicleta, aqueles que encaixam nos pedais, não é? Sim, já não tem... Quantos quilómetros fizeste nos Estados Unidos? Dessa vez fiz 4.000. 4.000, muito bem. É com este número que saímos para a pausa habitual nas conversas do Fim do Mundo. Regressamos já a seguir. Até já. Em 1980, um avião da TAP com 83 passageiros a bordo é desviado para Madrid. Entrou por ali dentro e apontou-nos a arma. Mas o sequestrador, que tem uma arma carregada apontada aos pilotos, não é um pirata do ar comum. Chama-se Rui, vive no Feijó e só tem 16 anos. Leva uma pistola, que o meu pai tem, então mas está a pistola. Ele, de facto, mostrou-nos a pistola. Este é o Piratinha do Ar, uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com Miguel Vilar, antigo piloto. Depois dos 55 anos, o Miguel realizou várias viagens grandes de bicicleta, atravessou os Estados Unidos de costa a costa, enfim, e outras que ele nos vai contar. Miguel, estávamos aqui nem a meio, estávamos ainda no início da viagem dos Estados Unidos, porque ainda nos falta pedalar muito. Então, recapitulando, foste de Filadélfia para Jacksonville e depois atravessaste os Estados Unidos por baixo, não é? Pela zona sul, portanto, via Texas até à Califórnia. Isto tudo no verão com temperaturas escaldantes. Nunca baixou dos 43 graus. Caramba!
E no Texas fez 48 graus com uma sensação térmica de 58, ao pé do Dead Valley. Ao pé do Vale da Morte, andaste lá perto. Aquilo derretia, o chão derretia. O chão derretia. Mas eu sobrevivi. E, assim, Ainda bem, estás aqui hoje. Mas nem posso dizer que sofri muito. Não. Não, eu tinha que ir. Pronto, tinha que ir, não faz parte. Não... Tinhas o médico António Damasio à tua espera, não era? Era, porque fui ter com um miúdo, que é passadeirador em Hollywood, que é o Nuno Mabó, que faz música para filmes. E fiquei lá em casa dele e foi lá ter com ele o tio dele, e aí é que fomos ao António Damasio, que nos ofereceu um grande jantar no dia dos meus anos. Brilhante. Porque eu sou um caso de estudo nos Estados Unidos. Eu sou um caso de estudo dele. E foi um dia fantástico. Devido ao tal acidente que sofreste. Sim, porque eu perdi parte do cérebro. Tive 2 meses em coma. 2 meses depois acordei semi-paralisado. E para ir à casa de banho tinha que ir de cadeira de rodas. E de um segundo para o outro fiquei bom. E ainda hoje, segundo o António Damasio, explica... A medicina não explica, para o tipo de lesão que tu tiveste, a medicina não explica a tua recuperação. Incrível. E 3 anos depois, veste em cima de uma bicicleta a caminho da Califórnia. Olha, o que é que se aprende numa... Já agora, quanto tempo é que durou essa viagem? Quantos meses? Durou 3 semanas e meia. 3 semanas e meia, muito bem. És um... Sim, porque a meta é 100 km por dia. Mais ou menos. Mais uns pozinhos dá os 4.000, não é? Mais pó, menos pó, porque a bicicleta eu levava a tralha toda e tudo pesava 50 quilos. Mas olha, tanto tempo sozinho e tu fazias tiradas de 8, 9, 10 horas por dia, tantas horas em cima da bicicleta, ias a pensar no quê? Ia a pensar em mim. Eu não ia sozinho, ia comigo. Ia comigo, eu li um livro uma vez que estavam a equacionar se existia Deus ou não e o escritor diz isto era sobre Rembrandt. Deus é alguém que está hospedado dentro de mim, muito longe, com quem eu falo de vez em quando. E o meu espírito foi esse, eu vinha a falar comigo. E falavas mesmo falar? Não, pensava. Ias a pensar? Ia pensar. Mas nunca te aconteceu ires numa daquelas autoestradas estradas infindáveis a falar mesmo falar? Não, isso Miguel, não. Agora não. Isso já era demasiada loucura. Isso era muita maluquice. Mas, enfim, a loucura saudável não é loucura, é um espírito de aventura. Mas agora ir a falar sozinho, como às vezes vejo pessoas no supermercado, pessoas a falarem que se ouve. Não, isso já é doença. Sim. Mas tantos dias e tantas horas sozinho na bicicleta pode acontecer, não é? A pessoa ter ali um desabafo ou uma vontade de ouvir qualquer coisa. Só ouvir até, não é? Houve uma história no Texas, faltavam 20 km para chegar, eu fazia 2 horas, pronto, menos. E havia uma cafetaria, um cafezinho, e um cruzamento de 4 estradas. E o cafezinho que fazia um canto, fazia uma esquina, estava na esquina. Sim. E o que é que aconteceu? Eu cheguei ao café, entrei por uma porta e quando saí pela outra, mas eu não devia ter saído pela outra, devia ter saído pela porta que entrei. O que é que aconteceu? Em vez de voltar à direita, fui em frente e andei mais 20 km e a distância para o destino, em vez de diminuir, aumentou. Aumentava. Mas eu estou perdido. Eu nem sequer tinha constatado na altura que isso tinha acontecido. Sim. Eu parei a bicicleta, já 2 horas depois, pedi uma boa para alguém, ainda hoje me lembro, era um casal e a senhora chamava-se Elizabeth, assim, olha, passa-se isto, eu não sei o que é que estou aqui a fazer, porque eu estou completamente perdido, o GPS que está aqui diz que faltam 20 km, mas cada quilómetro que eu faço, em vez de dizer 19, diz que faltam 23. E eles ajudaram-te? E eles ajudaram-me, levaram para tal cruzamentozinho. De volta, não é? Levaram-te para o sítio de volta. E tu fizeste o resto que faltava. O resto, pronto. Mas pai com 45 graus. Olha, encontravas muita gente a viajar de bicicleta nas mesmas circunstâncias que eu? Não, ninguém. Ninguém. Nem na Califórnia, quando cheguei.
Não, foi uma viagem a solo. A solo, muito bem. E única, tu não eras grande ciclista na altura, pois não? Eras? Era, porque eu era piloto de automóveis e era representante de uma marca de bicicletas e eu em 89, fazia várias corridas, Fórmula 4, e estávamos o dia inteiro no autódromo a andar, fazíamos 100 voltas por dia, mas à hora do almoço, em vez de andar de carro, eu pegava na bicicleta e ia de bicicleta. Ninguém tem tantas voltas no autódromo do Estoril como eu. Boa. Sim, mas o que eu quero dizer era, há pouco era, não tinhas o hábito de andar de bicicleta, ou tinhas? Tinha, Sim. treinava, Ok. morava em Cascais e fazia, só não andava ao fim de semana. Só não andava ao fim de semana, que era o dia da família. Da família, e era para também não estar, para usufruir das minhas filhas. Muito bem. Também já não as vejo há não sei quantos anos, mas enfim, isso é outra história. Outra história. Então depois realizaste esta viagem de 4.000 quilómetros, 3 semanas pelos Estados Unidos. Fantástico. Estou aqui ruidinho de inveja. Um dia tenho que ir fazer o mesmo que tu. Sim, mas combinamos, é isso que eu estava a dizer há bocado ali, não é? Eu gostava que isto fosse uma atividade, juntar um grupo pessoal, eu organizo, já tenho alguma experiência, cada um paga o seu, e é a melhor maneira de fazer turismo. É de bicicleta. Bicicleta, sem dúvida, sem dúvida. E não olhavam para ti com alguma bizarria? Quem é este que aí vem de bicicleta pelos Estados Unidos? Alguns, até porque o meu equipamento dizia Cross USA, a bandeira de Portugal, Cross USA. Pronto, e fui a sítios fantásticos. Eu fui de bicicleta ao apartamento em Dallas, de onde saiu o tiro que matou John Kennedy. Ok. Eu fui lá de bicicleta, é um museu aquilo. É um museu de O debates de estrada. armazém de livros, não é? Não foi disparado de um armazém de livros? É de um prédio, não de um sei prédio se lá. é de um prédio. Agora é um museu, é isso? É um museu, estava ao apartamento, eu estava em Dallas, e estava a comer um hambúrguer e assim, onde é que mataram JFK? Olha, é aquele prédio aqui em frente, é um cruzamento de 4 estradas, mas pode-se visitar, pode ir lá de bicicleta, e eu fui. Boa. Muito bem. Respeitam os ciclistas, os americanos? Sim, isso sem dúvida. E depois os americanos têm uma coisa que os portugueses deviam aprender. Nós vemos ciclovias, eu vejo, por exemplo, a ciclovia de Cascais para o Guinhos. É um passeio que está a 20 centímetros acima da faixa de rodagem, ainda por cima é limitada por uns paravelos que têm um rebordozinho que se uma pessoa bate lá com a roda da frente, a mão Já foi. E os americanos o que é que fazem? Não fazem nada disso, simplesmente fazem uma faixa. Fazem uma faixa no chão, pintam e dizem bike lane. E respeitam? E respeitam. Pois. Pronto, eu atravessei Los Angeles. Em Los Angeles não há outra coisa senão hora de ponta. Eu atravessei Los Angeles na boa, tranquilamente, de bicicleta. Os autocarros até têm um porta-bagagens à frente para as pessoas meterem lá as bicicletas e daqui para ali, não sei. Umas grades, não é? Uns suportes sim. que é fácil de montar, e as pessoas estão na paragem do autocarro, metem lá a bicicleta e vão de Lisboa para Alcântara com a bicicleta e pronto. Mas Easy peasy, como dizem os americanos, não é? Nós complicamos tudo. Sim, é que não vale a pena estar a inventar o que já está inventado. Exatamente. E funciona. Exatamente. Olha, fizeste outras viagens grandes também. Canadá, México, Atravessou os Estados Unidos de cima. Esta foi de lado a lado. de lado a lado, lá de cima até cá abaixo. E Foi mais fácil ou mais difícil? Porque indo do Canadá até ao México, Foi mais fácil. Suponho que tenhas apanhado aquelas zonas montanhosas. sim, apanhas montanhas rochosas, mas não, mais difícil foi do Canadá ao México, foi mais fácil porque fui com um companheiro que chegou cá e que morreu com o Covid, que era o bolas. Carlos Vieira, que tinha o recorde do Guinness do homem que ainda tem, que mais tempo andou de bicicleta sem parar. Ele andou 2 semanas, era o recordista, e eu fiz com ele do Vaticano a Fátima, que era o Carlos Vieira. E era uma companhia excelente, a gente estávamos lindamente na estrada. E do Canadá ao México foi mais fácil, porque fui com ele É mais fácil a 2, não é? e tínhamos um carro de apoio. A viagem que eu fiz de costa a costa, eu fui sozinho. Mas se partisse a corrente, como eu disse há bocado, ainda lá estava a arranjar, porque não sabia arranjar. Agora, com um carro de apoio,
isso então a história, eu tenho histórias dessa viagem. Uma delas, Conta uma, vá. uma delas é que ninguém sabe. Eu tive que saber porque eu tive que justificar ao meu patrocinador porque é que eu escolhi essa viagem. Ok. Essa viagem era para ir jantar com um amigo da grupeta, que era artista de cinema, que é o Joaquim de Almeida. E num jantar dos meus anos com o Rivoso e com o Kim, não sei o quê, e ele diz-me assim: então, quando é que faz uma viagem e vai jantar à minha casa? À minha casa nos Estados Unidos, não é? Sim, mas eu na altura disse, para mim ele mora em São Pedro de Sintra, em Ranholas. Em Ranholas. Disse, mas Kim, ir de Cascais a Ranholas não é uma coisa do outro mundo. Pois. Não, quando é que vai jantar comigo a Santa Mónica em Los Angeles? E eu fiquei com a pulga atrás da orelha. E pensaste, está aqui uma viagem para fazer. Está aqui uma viagem. Foste à procura de patrocinadores. Fui à procura de E foi aí que tu foste estudar os Estados Unidos. Fui estudar os Estados Unidos porque o patrocinador disse-me: a gente alinha, mas porquê é que escolheste essa rota? Pois. E eu não podia dizer: olha, para ir jantar com o Kim. Eu já tinha ido a San Diego uma meia dúzia de vezes por causa do meu negócio dos bares, que era lá a apresentação dos novos modelos. Ok. E para tornar a história mais escura, eu tive que arranjar um pretexto qualquer. E qual foi o pretexto que arranjaste, Miguel? O pretexto foi: não nos ensinaram na escola, porque provavelmente quando eu andava na escola nem ninguém sabia. A Califórnia foi descoberta por um português, João Rodrigues Cabrilho, em 1542. E a Califórnia, o estado da Califórnia, chama-se Califórnia, porque um dos parceiros do João Rodrigues Cabrilho era um marinheiro de Sesimbra chamado Sorumém, e chegaram a San Diego, estavam na costa do México, fabricaram 4 caravelas, foram para aí fora, chegaram à Baía de San Diego e batizaram aquilo de Baía de São Miguel, mas depois foram à praia e o Sorumém de Sesimbra diz: que praia tão gira, parece-me a praia da Califórnia, em Sesimbra. Eu estava muito desconfiado, disse: que isto cá para mim não é verdade. Não conheço praia nenhuma da Califórnia em Sesimbra. Eu navegava ali quando vendia barcos, era os Galapos, era o Portinho da Rábida, era a Troia, era praia da Califórnia. Mas meti no Google Praia da Califórnia e depois disso já vi montes de vezes na televisão. Sim, senhor, Praia da Califórnia é a praia a seguir ao Porto de Pesca. E porquê que a praia da Califórnia existe? O nome está batizado há muito mais séculos que o estado da Califórnia. E porquê é que se chama Califórnia? Diz-me tu? Porque o povo, na Idade Média, ia àquela praia ferver a cal num grande forno de cal que havia na praia. Cal e forno. Califórnia. Pronto, Califórnia, muito bem. Nós não aprendemos isto na escola. Não, provavelmente nesse tempo nem ninguém sabia. Ok. Mas então foi com esse gancho que tu vendeste, entre aspas, a ideia ao teu patrocinador e conseguiste. E cheguei a San Diego, fui recebido pelo cônsul de Portugal em San Diego, que é o Hidalmino da Ilha do Pico. Ele foi-nos fazer uma visita guiada e aonde o João Rodrigues Cabrilho desembarcou, estava o nosso padrão de descobrimentos com uma placa da Marinha Portuguesa de 1957. Muito bem, portanto, nós temos, os portugueses andaram por todo lado, não é? Eu dividi a Califórnia, a minha meta era fazer etapas de 100 km. E quando eu comecei a dividir a Califórnia em etapas de 100 km, eu estava... Qual é a capital da Califórnia, sabes? Sacramento. Sacramento, exatamente. Sacramento pode ser português ou pode ser espanhol. Não, sim, não é? É verdade. Uma das maiores avenidas de Los Angeles é Avenue Ventura. Igual. Pode ser portuguesa ou pode ser espanhola, sim. Agora, ao pé de Sacramento há uma cidade chamada Chico. Chico? Chico. C-H-I-C-O? C-H-I-C-O. Chico. Chico. Mértola. Uau. Mértola. Por baixo da Ponte de São Francisco há uma cidadezinha que se chama São Rafael. Não é São, é São. Ok. Eu até pus no Facebook, porque já sei, parece que estou no Alentejo, não me digam quando chegar a Vancouver tenho uma placa a dizer Beja 50. Teria graça. Mas já agora fizeste Canadá-México ou México-Canadá? Canadá-México. Parti em Vancouver, Vancouver, que é 40 km. Olha, e as Rocky Mountains de bicicleta, como é que é? Fácil? Sobe-se tudo. É uma Serra de Sintra, assim, uma de manhã e uma à tarde, é isso? Foi onde eu atingi a maior velocidade a descer de bicicleta. 90, pá. Boa. Eu e o cara, aquilo tremia por todo o sítio.
Mas era uma bicicleta de estrada, lá está, nós íamos com carro de apoio. Não se pode dizer isto na rádio, mas é espetacular, não é? Eu ia cheio de medo. Sim, mas quando se acaba uma descida a 90 de bicicleta, dá vontade de fazer outra, não dá? Eu já fiz isso sem o que é. Aquilo vai tremer tanto, eu só vou pensar, se sai daqui um parafuso, isto vai sobrar para toda a gente. Por exemplo, nos Estados Unidos, ninguém sabe, lá está, eu chamo isto cultural biking. Os polícias, a gente vê esta história dos polícias que matam pessoas a polícia nos Estados Unidos não é como a GNR. A polícia não é estatal, a polícia são companhias como a ProSeguro, como a Securitas, são companhias privadas. Ok. Portanto, é assim, eles são independentes eles funcionam independentemente de um quartel-general. Pronto. A esquadra é o xerife, como nos tempos dos cowboys, pronto, mas o xerife de Lisboa não é o mesmo xerife de Santarém, a lei é diferente. Também fizeste Vaticano-Fátima. Pedalar na Europa é diferente de pedalar nos Estados Unidos? Ou é tudo a mesma coisa? É assim, os Estados Unidos, a Europa qualquer país da Europa tem milhares de anos de história. Os Estados Unidos não há história. Pois. Há paisagem, não é? Há paisagem, vamos a uma cidade, não há um centro de uma cidade com uma estátua. Não há história nenhuma. Não há pelourinho, não é? Não há pelourinho. Como há aqui em Portugal. Pois, ou não há história. Ou a Plaza Maior, ou a Piazza, não sei, ou a Fontana, como é em Itália, não é? Sim, mesmo em Nova Iorque. Mesmo em Nova Iorque há sítios míticos e isso tudo, mas não há uma basílica ou outra, mas no interior então não há nada. Pois. Nada. E vou contar aqui uma história que é de rir. Às 2:00 partimos de Seattle e os rapazes íamos jantar, mas o jantar era para o Baratuxo, não havia cá, era um hambúrguer e está a andar outra vez. E eles queriam beber um copo, eu não bebo, por acaso. Entramos lá num sítio e tipo McDonald's, não era McDonald's, mas era como funciona. E eles disseram, Miguel, vê lá se há vinho. E eu perguntei à rapariga, vocês vendem vinho? Ela começa a rir. E eu fiquei com cara de parvo, assim, o que é que esta... Deve estar escrito lá fora que não vendem bebidas alcoólicas, que a maioria dos restaurantes não vendem. Sim. E ela deve estar a gozar comigo. Mas ela chama o colega dela, rapaz, e diz-lhe assim, olha, estes queriam beber vinho. E ele começa-se a rir que nem um parvo também. E eu já não achei graça nenhuma, assim, mas o que é que tem? Nós não temos caras de palhaço para vocês começarem a rir. E o rapaz diz assim, vocês não são de cá, pois não. E eu já estava um bocado enresinado com a brincadeira, já estava a fazer figura de parvo. Sim. Assim, olha, nós não somos de cá, e se nós dissemos de onde é que somos, ficas na membro, não sabes onde é que é. Eu logo vi, mas eu sei que há um país que se chama Alemanha, em que eles vendem vinho às refeições. Isto foi em Seattle. E caramba. Eu não estou, isto não é mentira. É uma grande cidade, não é? Tem para aí 10 milhões de habitantes. Há muita ignorância no mundo, não há? Muita. Principalmente eu sou fã dos Estados Unidos, eu conheço os Estados Unidos, já fui muitas vezes, sou fã, quer dizer, eu gosto porque há sempre coisas para aprender. Mas é mais chocante ali porque é primeiro mundo, não é? O nosso nível de condescendência eles não têm história. É menor, não é? Eles não têm história. Geograficamente não sabem quais são os países. Na costa oeste dos Estados Unidos, não me pergunto, quando eu dizia que era português, não me perguntavam se Portugal era Espanha, porque eles também não sabem onde é que é Espanha. Isto não é o que é. É o que é. Miguel, temos que avançar porque estamos a ficar sem tempo. Vamos fazer check-out. Então, vou pedir-te para completares as habituais frases. Peço que sejas curto. Na minha mala vai sempre. O que é que não falha? Aprendi um batom de cieiro. Batom de cieiro porque há muitas horas ao sol queima os lábios, greta os lábios todos, não é? Na Flórida, gretaram-se os lábios, pareceu o aeroporto de Mozart. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje. Foi essa. Essa do atravessar os Estados Unidos costa a costa. Boa. Mas furaste muito? Furei só uma vez. Só uma vez? Valente. E ainda trouxeste os pneus carecas. O carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter?
Olha, a única coisa que me pediram foi no meio dos Estados Unidos. Eu estava numa caminhoneta e pediram para mostrar o passaporte. Mas os filhos nunca tive problemas com vistos. Nada. Muito bem. Sobretudo. A recordação de viagem mais cara? A recordação de viagem mais cara é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos funciona tudo à base das gorjetas. Uma pessoa vai jantar a um restaurante e depois na fatura vem o total e depois gorjeta 10%, 15% ou 20%. Mas isso é se fosse cá, é um atentado. Eu dou gorjeta se me apetecer. Exato. Mas ali és obrigado a dar. É obrigatória, não é? Pois instituiu-se. Tens-te instituiu-se. Eu fui dar uma volta ao Hollywood para ver onde é que moravam os artistas. Entramos lá num minibus e dizia: o chofer não tem ordenado, vive das gorjetas que lhe derem. E já tínhamos comprado o bilhete que era caríssimo. Oh, não. Funciona tudo à base, tens que ter no bolso de trás das calças, tens que ter uma data de dinheiro para gorjetas, tudo funciona assim. Oi. A refeição mais estranha, qual foi? Foi no México, os burritos, eu estava farto de comer burros. Burritos ao pequeno almoço, almoço e jantar. Sim, E à ceia, ainda antes de dormir. burrito. Olha, gostava de viajar com alguém que não me criticasse. Com um viajante, um easygoing. Um easygoing, eu fui até ao... Um yes man. Não é um yes man. É um daqueles que diga, pá, vamos por aqui, e que não diga, não, vamos antes por ali, que tal? Que não haja sempre. Fui até ao Cabo Norte com um grupo de suecos e não sei o que, nunca houve plano B. Pá, vamos por aqui, embora. Isso é ótimo, não é? É ótimo, Isso é espetacular. ótimo. Toda a gente, quando todos se atiram de cabeça, é espetacular. Se acabar bem, não é? E Pode acabar mal. E acabou bem. Acaba sempre bem. Olha, que música escolheste, Miguel, para fechar a conversa do fim do mundo? Tem muito a ver com o facto das minhas filhas não falarem comigo há 27 anos. Tenho duas. Há uma música do Eric Clapton que ele fez para o filho que morreu, que se chama Tears of Fears. Tears in Heaven. Tears in Heaven. É lindíssima. essa. Boa escolha. Gosto muito dessa música. É a música das minhas filhas, eu acho que te expliquei. Eu tive o acidente e foram-se todos embora. Quando eu cheguei à boxe já não estava lá ninguém. Ainda há tempo para a reconciliação. Miguel Vilar, foi incrível. Vamos planear aí umas viagens de bicicleta aos dois juntos. Vamos embora. Treina porque eu ando com pernas fortes. Eu treino, eu sou programado. Além de treinar de bicicleta, faço uma maratona a correr por mês. Muito bem. Miguel Vilar, o convidado esta semana das Conversas do Fim do Mundo. Tears in Heaven, música de Eric Clapton. Estamos de regresso na próxima semana. Já sabem, sejam bons e boas viagens.